Glória a Deus, que bom a palavra, o pastor Ricardo, né? Aleluia. O Senhor está falando, amém? E tem muita coisa para você, né? Nesta tarde, quase chegando à noite, né? E estamos com o pastor Marcelo Tavares, que vai trazer a palavra principal, né, para todos nós. Assim que prepare seu coração, vá compartilhando o link para outras pessoas, que outras pessoas possam entrar e escutar esta palavra, escutar este live, onde Deus está falando a tu coração. Deus está falando de arrependimento, Deus está falando de salvação, Deus está falando de encher tu coração de uma água viva, essa água que traz refrigério, que traz renovo, que traz força, que traz cura. Deus está falando a tua vida. Então, aproveita este tempo de escutar a palavra de Deus. Talvez amanhã seja tarde. Deus quer fazer coisas grandes em tua vida. Prepara em tu coração de dar uma oferta, um pix ou algo que podamos ajudar a outras pessoas. Semana retrasada hemos recibido pratos, copos, hemos recibido roupa, né? Hemos recibido coisas para doar. Então, se você, como falou o pastor Ricardo, tem esse coração dadivoso, faz uma oferta. Dar uma roupa, dar um sapato é uma oferta para que outra pessoa que não tem. Amém? Então, pastor Marcelo Tavares, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, a essa igreja, amada igreja do Senhor Jesus Cristo aqui presente, e a todos os nossos queridos irmãos que se fazem presente aqui nessa live. Eu quero saudar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande, mais uma vez, vir a essa igreja, a esse ministério, e agradecer a todos os amados irmãos aqui por mais uma vez poder compartilhar o Evangelho da graça de Deus aqui com os irmãos. E eu quero convidar você inicialmente a fazer uma pequena reflexão no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, diz assim, mais uma vez, Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Filho de Deus. É importante que todos esses benefícios aqui que foi já dito aqui essa noite, essas virtudes, esses processos, essas bênçãos, é importante que seja entendido e aceito que é pelo único motivo. Qual é? Não pelo que nós possamos a fazer a Deus, não pelas nossas atitudes diante dele, que ele nos aceita, que ele nos recebe e que ele nos é favorável, mas sim pelo um sacrifício que foi feito a nosso favor. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele nos aceita diante dele, ele aceita a nossa adoração, ele aceita o nosso serviço ao reino, ele aceita as nossas boas obras, não simplesmente, que isso fique claro, pelo um ato de barganha, de troca da nossa parte, até porque não há nada que a gente possa dar a ele, até porque todas as coisas são dele. Então, por que ele nos aceita? Por que ele se aproxima? Por que ele faz? Simplesmente por um único motivo. Repetindo, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, pela confiança, pela certeza, temos a paz com Deus. Ou seja, a gente é justificado por ele, a gente é aceito por ele quando nós aceitamos o sacrifício que o Senhor e Salvador Jesus Cristo fez a nosso favor. Então, quando nós aceitamos esse sacrifício, quando nós confiamos nesse sacrifício, então nós somos aceitos pelo Senhor Deus Todo-Poderoso.
pelo qual também temos entrada, mais uma vez, pela confiança a essa graça. Que graça? Qualquer tipo de favor da parte de Deus que você possa imaginar. Então, como é que nós temos acesso a graça de Deus, ao favor de Deus, à proximidade dele e à manifestação dele na nossa vida? Pelo qual também temos entrada pela confiança, pela certeza. Temos entrada a essa graça pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Filho de Deus. Então é importante que, para abrir qualquer tipo de assunto, de mensagem, a igreja, todos de uma forma geral, tenham essa consciência, essa convicção, essa confiança de que não é pelo que você faz, mas pelo que Ele, o Pai, fez em Cristo, a meu e a seu favor. Então é por esse motivo que nós somos aceitos perante Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não é por barganha, não é por troca, não é por nada que você possa fazer ou que eu possa fazer, mas pelo que Ele, o Pai, fez em Cristo, a meu e a seu favor. Então, quando nós temos essa confiança, nós temos essa certeza, nós temos essa confissão, nós temos essa consciência, aí a gente já abre um bom relacionamento com Deus. Então a base é essa. Então, se você quer a manifestação do poder de Deus na sua vida, você tem que acreditar e confiar que não é pelo que você faz a Ele, mas pelo que Ele fez para você em Cristo. Esse é o motivo que Ele te abençoa, que Ele é favorável a você. Então, que fique claro, essa é a base, essa é a introdução de acesso à riqueza da graça de Deus, ao favor de Deus. Amém? Glória a Deus. Então essa é a base, é a introdução. Não pelo que eu faça, mas pelo que Ele, o Pai, fez em Cristo a meu favor. E o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz a nosso favor. Repetindo, tendo sido, pois, justificados. Sabe quando você falta ao trabalho, você que é CLT, trabalha como eu, trabalho de carteira, aquela coisa toda? Nós faltamos e precisamos justificar nossa falta. Então a gente precisa apresentar um comprovante médico. Através daquele comprovante, porque assim determina as leis trabalhistas, o empregador ele recebe, verifica, confirma, e aí sim, nosso dia abonado. Ou seja, nós somos justificados. Se você quer a manifestação do poder de Deus na sua vida, não pense em fazer para Ele. Não pense. Aceite o que Ele fez para você. Amém? Então começa por aí, para que a gente possa ser justificado por Ele. Nada que eu faça, eu sou justificado, mas eu sou justificado pelo que Ele fez em Cristo a meu favor. E essa confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, essa confiança em seu sacrifício, essa confiança nas suas instruções, essa confiança é que faz com que nós tenhamos sido justificados e aceitos. E toda essa instrução que Ele nos deixou, que o Senhor Jesus Cristo nos deixou no seu Evangelho, no passado, antes da vinda do Senhor Jesus, o Senhor Deus, então, Ele cria temporariamente um ritual de sacrifícios. Ele entrega a um homem chamado Moisés, o que abriu a dispensação da lei, lá no Monte Sinai, Ele entrega um grupo de instruções a Moisés para que entregasse ao povo de Israel. Faça essas coisas e viverás. E aquelas instruções foram aspergidas com sangue animal. Depois que Deus deu aquelas instruções ao povo de Israel, Ele pede para que Moisés pegue o melhor do rebanho. Aliás, diga-se de passagem que o Senhor nosso Deus, Ele só aceita o melhor. Ele não aceita nada menos do que o melhor. E o melhor que Ele fez para mim e para você foi o sacrifício de Cristo. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, hoje o Espírito dele não podia nos trazer até Ele, e hoje nós não podíamos estar reunidos aqui onde Ele se faz presente, para que o Espírito dele possa então apresentar ao Pai a nossa oferta. Então, por causa do sacrifício de Cristo, Ele fez isso. E no passado, antes do sacrifício perfeito que é Cristo, Ele entrega as instruções ao povo dele, a Israel. Já foi falado sobre a nossa reverência, nosso cuidado, as nossas orações. Aliás, diga-se de passagem que a questão não é Israel, a questão é o amor ao próximo.
Qual o supremo mandamento do Evangelho da Graça de Deus? Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do 35 ao 40, disse o Deus da igreja, que é o Senhor Jesus: ouça, ó Israel, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, porque desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor Jesus Cristo, Deus da igreja, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele disse: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Você tem noção do que é amar ao Pai e ao próximo com a mesma qualidade em altura, largura, profundidade do que o Senhor Jesus Cristo? Você tem noção do que significa isso na prática? Eu vou dizer para você, é impossível. Impossível, pastor Marcelo? É. Sabe por quê? Porque não é pela sua força, não é pelo seu poder, não é pela sua capacidade, mas é pela manifestação do poder de Deus, pela ação do Senhor Espírito Santo na minha e na sua vida. Amém? Então não é pela sua força, é pelo poder dele. Não é pela sua compreensão teológica, não é pela sua compreensão intelectual, mas é pela sabedoria dele. Então, pelo poder e a ação do Senhor Espírito Santo, ele leva a mim e a você a amá-lo. Isso se chama favor de Deus, isso se chama a graça de Deus. E essa graça acontece quando você simplesmente aceita o que foi feito em Cristo, confia, para que o poder do Espírito possa agir sobre você. Amém? Amém. Então, no passado, as instruções foram dadas. Não que o homem tivesse a capacidade de cumpri-las, porque ninguém cumpriu as suas leis que ele deu a Moisés lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos e as 600 e tantas ordenanças. Ele sabia que nem eu nem você teria capacidade de cumprir. Aliás, diga-se de passagem que só teve um único que pôde cumprir as sagradas leis do Senhor, que foram dadas a Moisés lá no Monte Sinai. E quem foi essa pessoa? Quem foi essa única pessoa que cumpriu integralmente as leis do Senhor dadas a Moisés no Monte Sinai? O Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu com excelência e perfeição essas leis. Então, se ele me entrega as leis e eu não cumpro, diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, ora, o que era para o meu bem me matou. Não, ele tinha um objetivo: te apresentar a saída, te apresentar a salvação, te apresentar a libertação, te apresentar a segurança, te apresentar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo que o Espírito do Senhor foi enviado à terra, e é o Espírito do Senhor que te leva, que me leva à verdadeira adoração. Aquelas leis do passado foram entregues a Moisés lá no Monte Sinai. Homem nenhum cumpriu, mas elas foram para que pudessem ser confirmadas como verdadeiras. Elas foram aspergidas com sangue animal. Você sabe o que significa falar alguma coisa nas entrelinhas? Eu vou dizer a você, o que significa se falar alguma coisa nas entrelinhas? É dizer alguma verdade oculta. Nem todas as verdades que o Senhor Deus ele quer entregar, o homem tem a capacidade de ouvir, de receber e de cumprir. No passado, tudo o que foi feito para aqueles que de fato confiavam, vinha o Espírito de Deus e dizia: tudo isso que vocês fazem hoje é com a confiança no sacrifício perfeito que está por vir. Não importa que esse sacrifício ainda não tenha sido consumado, mas esse sacrifício, ele era revelado nas entrelinhas, como há segredos, como há revelações profundas da parte do Senhor nosso Deus, que ele quer trazer a mim e a você. Só que ele traz a mim e a você quando você confia, e essa confiança tem que ter uma prova. Essa confiança tem que ser manifestada. E essa confiança tem que ser, acima de tudo, como prova de confiança, não como barganha. Eu faço, eu pago, eu oferto. Não como barganha, não como troca, mas como confiança.
E assim os do passado faziam. Eles confiavam em Deus. E como prova vinha o Espírito do Senhor e lhes dizia: tudo isso que vocês fazem não os justifica, mas a confiança no sacrifício perfeito que está por vir é essa certeza que vai justificá-los. Então, desde o passado, tudo que era feito com confiança no sacrifício perfeito que estava por vir. E nos dias de hoje, essa palavra, o Evangelho da graça de Deus, as instruções do Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas foram confirmadas, lavradas, testificadas e confirmadas com o derramamento do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós participaremos, daqui a mais alguns instantes, da Santa Ceia do Senhor. O suco representa o seu sangue, o pão representa o seu corpo. Quando dignamente participamos do seu corpo, participamos da sua carne, confiando no sacrifício do Cordeiro, e como prova de confiança, manifestamos essa confiança a nível prático, em todas as esferas da nossa vida. Como já foi dito aqui essa noite, o Senhor, Ele nos ensina como agir com nossos empregadores. O Senhor, Ele ensina os maridos a agir com a sua esposa, as suas esposas a agir com os seus maridos, os filhos agir com os seus pais, os pais agir com os seus filhos. O Senhor regimenta a vida da sua igreja em todas as esferas. E quando nós ouvimos essas instruções, confiando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, repito, quando nós ouvimos essas instruções, confiando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, então, como prova de confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo e em seu sacrifício, então participamos dignamente desse rito sagrado. E aí o sangue nos purifica de todo pecado. E o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, nos fortalece para que você possa suportar pressões, para que você possa suportar tribulações, para que você possa suportar o dia a dia. É esse corpo, é esse alimento que te fortalece, desde que você participe, confiando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em seu sacrifício, nos alimentamos, somos fortalecidos, e pelo poder e ação do Senhor Espírito Santo, suportamos. Amém? Amém. E quando participamos do sangue e do seu sangue, representado por esse suco de uva, somos então, quando participamos, repito, à luz do Evangelho, 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre ali as instruções da participação no corpo e no sangue do Senhor. Só que, como declara o Evangelho da graça de Deus, dignamente. E o que é dignamente? É confiando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, confiando no sacrifício que foi feito por perdão de pecados. E como prova de confiança, repito, aliás, à luz do Evangelho da graça de Deus, porque eu tenho um cuidado muito grande de falar, mas o apóstolo Pedro, como já foi citado aqui essa noite, diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado, o Deus da igreja, que é Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 12, 35 e 36, ele disse: ai daquele que me disser uma palavra frívola, há de me prestar contas diante do juízo, perante o juízo, no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras será condenado. Então é uma responsabilidade. Isso aqui não é simplesmente uma transmissão de instruções religiosas ou da Bíblia Sagrada. Isso aqui é o Evangelho da graça de Deus, é transformação de vida, é o nome dele sendo glorificado, é o poder dele se manifestando, é a nossa justificação perante ele. Então, meu irmão, minha irmã, tudo o que fazemos hoje, como disse Tiago,
capítulo 2, e versículo 14. A fé, a confiança não provada, ou melhor, sem obras, ou não provada, é a mesma coisa para Deus, é morta. E ele continua no versículo 17: ó homem insensato, de que adianta a tua confiança sem as obras? Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta. No livro de Jó, no capítulo 35, e depois do versículo 15, ele disse assim: certo está que Deus não ouve a gritos vazios, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Você pode gritar, você pode bravejar, mas se você não provar sua confiança, sua vida não muda, não é transformada. Então, repito, no passado, todas as instruções que o Senhor Deus deu a Moisés, Êxodo capítulo 20, lá no Monte Sinai, essas instruções, elas precisavam ser mostradas ao povo como sacrificiais. E alguém inocente teve que padecer para que essas instruções pudessem valer. E quem é que padeceu? O cordeiro inocente sem pecado, o melhor do rebanho, para que essas instruções pudessem valer. E as instruções e tudo o que era feito, no passado, o Espírito, nas entrelinhas, aos dignos, vinha e dizia assim: olha, ele sempre foi apresentado, leão da tribo de Judá, legislador. Ele sempre se apresentou, mesmo o sacrifício perfeito não sendo consumado, os profetas sempre falavam sobre ele, os profetas sempre entregavam o segredo da justificação, da aceitação. Jamais alguém pode entender que sangue animal, como diz a carta dos Hebreus, pode justificar um homem a Deus ou pode arrancar pecados. Sangue animal cobre pecados, mas não arranca pecados, não apaga pecados. Mas o tempo do sacrifício perfeito ainda não havia chegado. E como nós sabemos que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3, há tempo e propósito para todas as coisas. O homem ainda não se encontrava pronto, como eu, como você. Tem muitas coisas que o Senhor nosso Deus, Ele deseja fazer, porque já foram conquistadas em Cristo na cruz. Porém, nós ainda não temos o preparo para podermos receber. Mas haverá um tempo que receberemos, tenha certeza disso. Então, tudo o que era feito no passado era confiando no sacrifício perfeito que estava por vir. Eu vou dar um exemplo a você. Você sabe por que Deus destruiu a terra com as águas do dilúvio? Eu vou dizer a você. Deus olha para a terra e só vê um justo. Quem foi esse homem? Todos já podem imaginar que foi Noé. Noé era tão pecador como eu, como você. Noé errava como eu e como você. Só que o Senhor Deus havia determinado um meio do pecado ser coberto. Sacrifício dá trabalho. Sacrifício perturba a natureza humana. Sacrifício é um ato de amor, confiança, temor e serviço ao Deus Todo-Poderoso. Os homens deixam de seguir as instruções do sacrifício pela cobertura do pecado. Os homens deixam, toda a raça humana deixa de sacrificar. Quem cobria pecado naquela época era o sacrifício animal. Como o sacrifício ele exige obediência, como o sacrifício exige confiança, como o sacrifício exige perseverança e uma série de outros atributos, chega um momento que muitas pessoas querem abrir mão do sacrifício. E muitos abriram. Só teve um que continuou sacrificando. E esse chamava-se e chama-se, e que se encontra na memória adormecida dos justos, Noé. Noé vinha seguindo as instruções do Deus Todo-Poderoso, que
cobria os seus pecados. Sacrifício animal cobre, não arranca pecados. E Noé, então, ele tinha seus pecados cobertos. O Senhor Deus olha para a terra. Gênesis, capítulo 6. A corrupção geral da humanidade. Mas havia um que Deus se agradou. Se agradou não pela justiça daquele homem, porque aquele homem era tão pecador quanto eu e você, mas havia uma cobertura, que era o sangue. O sangue animal cobre, com a diferença de que esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. O sangue de Cristo apaga pecados, justifica o homem e dá acesso à graça e ao favor de Deus. Quantos podem glorificar? Glória a Deus. Aleluia. E aí havia um que continuava honrando o sacrifício, seus pecados eram cobertos. Então Deus olhava para aquele homem, porque o Senhor nosso Deus, ele tem uma série de atributos. Ele é bom, ele é amor, ele é sábio. Mas existe um atributo que se chama justiça. O homem é pecador. O Senhor Deus é amor e é justiça. Quem é que sincroniza justiça e amor? Como é que pode um Deus santo, justo e misericordioso sincronizar, equalizar todos esses atributos para se aproximar do homem? Foi o pecado de Adão que o expulsou do Éden. Foi a falta de cobertura do sangue que guardou Noé, que rejeitou toda a humanidade, com exceção de Noé. Então Deus, como já foi dito aqui essa noite, esse dia, ele tem um atributo chamado sabedoria. E a sua sabedoria, disse Salomão em Provérbios capítulo 18, versículo 4, diz assim: cova profunda são palavras da boca do homem, mas ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Aleluia. Águas profundas são palavras da boca do homem. Qual o buraco mais profundo e ainda inatingível na sua complexidade e integridade? É o buraco dos oceanos. Mas tem limite, é profundo. E ele faz uma comparação com a de Deus. Mas ribeiro transbordante, tudo que é transbordante é inesgotável, não tem fim. É a fonte da sabedoria. A sabedoria do Senhor nosso Deus, ela é nada mais, nada menos do que inesgotável. Ele está dizendo a mim e a você: qual é o teu problema? Eu tenho a resposta. Se aproxima, confia em Jesus e segue as instruções dele. Qual é o seu problema? A minha sabedoria é inesgotável. Se converta a mim, como já foi dito aqui essa noite. E essa conversão é com a ajuda e o poder do Senhor Espírito Santo. Então, como agora buscar solução para um Deus justo e santo e o seu amor? A justiça do Senhor afasta o homem da presença dele, porque toda lei, quando transgredida, para quem é advogado sabe, grita, implora, reclama por justiça. E a justiça de Deus estava, e aí as leis do Senhor foram transgredidas. Ele estava gritando, ele entregou leis a Moisés. O homem transgride, mas ele é amor. O seu amor chama o homem a se aproximar de si. E agora, quem tem a resposta? Um homem imundo, pecador, transgressor diante de um Deus justo e santo. Como fazer essa sincronização? Como buscar essa sabedoria? Como trazer um homem pecador a ele? Ele, como já foi dito aqui essa noite pelo pastor Ricardo, glória a Jesus, aleluia, bendito sendo o seu nome, por deter e por ter e por dominar toda a sabedoria, e sua sabedoria ser transbordante e inesgotável. Ele apresenta o plano é o sacrifício, bendito seja o seu nome. Amém, glória a Deus. Aleluia. O plano é o sacrifício, que no passado cobria pecados, mas nesse tempo presente apaga pecados e nos dá acesso às riquezas da graça de Deus. Aleluia! Aleluia. Bendito seja a sua sabedoria, bendito seja o seu nome. Então ele, com a sua grande sabedoria inesgotável,
traz até mim e até você a solução dos meus e dos seus problemas. Qual é? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Creia, aceite e confie. Repita todos comigo. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Todos aqui já sabem, inclusive você, do sacrifício que foi feito. Repitam comigo. Eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar. Todos nós aceitamos esse sacrifício e fomos convencidos dele, como já foi dito aqui essa noite. Todos já fomos convencidos. Sabemos porque fomos convencidos. E agora repita, terceira fase da ação. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Então a igreja precisa saber, a igreja precisa aceitar e a igreja precisa confiar. Repitam todos comigo, a igreja precisa saber. A igreja precisa confiar. A igreja precisa aceitar. De novo, a igreja precisa saber. A igreja precisa aceitar. A igreja precisa confiar. E quando a igreja confia, o poder de Deus se manifesta. E quando a igreja confia, ela precisa provar essa confiança e não barganhar. Eu adoro, não como barganha, como prova de confiança. Eu adoro, não como que ele possa fazer por mim, mas pelo que ele já fez por mim em Cristo na cruz. Eu adoro e o sirvo com amor, com gratidão e com reverência. Repita, amor, gratidão e reverência. Porque tudo que nós precisamos, tudo, sem exceção, o que nós precisamos, já foi entregue por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Basta você, repita comigo, confiar. E provar essa confiança. Prove, meu irmão, essa confiança. Só que a prova dessa confiança, repita comigo, dói, incomoda. É verdade. Mas agrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O poder dele se manifesta. E a nossa alegria completa. É verdade. Preste atenção no seguinte. Abra sua Bíblia aí. Em Isaías, capítulo 55 e versículo 11. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 55 e versículo 11. Quem achou, fique de pé, por gentileza, e leia. Isaías, você vai ver. Hoje tem aqui a cerejinha do bolo já está chegando, eu sempre falo. Isaías, perdoe-me. Isaías, capítulo 55, versículo. Isso, está aí, Isaías 55, 11. Pode ler, por favor. Bem alto. Assim será a palavra. Por favor. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. A palavra de Deus não é somente um texto escrito. A palavra de Deus não é somente pronunciada. A palavra de Deus, ela é manifestada através das nossas atitudes. Quando você, sendo instruído no Evangelho da graça de Deus, e você põe em prática, confiando, você está ministrando o Evangelho da salvação. Haverá mudança, haverá transformação. Quando você, mulher, passa uma tribulação no seu lar, por causa daquele marido ainda na carne ou inconverso, pode ser que você se sinta, pode ser que você se entristeça, e você vai se entristecer, mas cabe a você continuar seguindo as instruções do Evangelho da graça de Deus, porque quando você põe em prática, como eu acredito que vai ser ministrado aqui na semana que vem, 1 Pedro capítulo 3, fala do relacionamento entre marido e mulher, não é isso? Não vai ser essa ministração na semana que vem? Quando você coloca em prática o Evangelho da graça de Deus, confiando, aquela palavra colocada em prática, ela santifica, e ela transforma, e ela não volta vazia.
Seu marido vai ser transformado no tempo determinado pelo Pai. Sua esposa será transformada no tempo determinado pelo Pai. O cristão, ele não tenta. Repita comigo, o cristão não tenta. Cristão planta. Gálatas 6,7. Tudo que o homem semear, isso ele o quê? Se você, esposa, independente do seu marido, diga que ele é o cabeça, que quem manda é ele, continua seguindo as instruções do Evangelho da graça de Deus no que se refere a uma esposa cristã. Porque você com isso está pregando o Evangelho, e o Evangelho, ele veio da boca de Deus, e o que vem da boca de Deus não volta vazio. Palavra não é só lida, palavra não é só pronunciada, palavra é vivida, e quando vivida com fé. 1 Coríntios capítulo 7, ela santifica, ela transforma no tempo determinado pelo Pai. São sementes sendo lançadas. Aleluia. E foi isso que o Salvador, ele disse em João capítulo 17, versículo 17: Pai, não os peço que os tire do mundo. E tem muito cristão: Senhor, eu não aguento mais, me tira daqui. Crente egoísta, e o que ele tem na tua vida, e como ele precisa de você para arrebanhar vidas. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os santifique. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quando você conhece o Evangelho da graça de Deus, ou melhor, todas aquelas instruções que foram entregues pelo Senhor Jesus Cristo, quando você sabe, quando você aceita, quando você confia, e como prova de confiança, não como barganha, você põe em prática, o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Aleluia, Jesus. Quando você sabe como agir, não à luz de Isaías, Isaías não santifica. Quando você sabe o que fazer, à luz do Evangelho da graça de Deus, não à luz de Malaquias, não à luz de Zacarias, não à luz de Jeremias, que esses homens, eles indagavam diligentemente a Deus para saber de que maneira o homem podia ter a remissão dos seus pecados. E eu finalizo. Quando você é instruído no Evangelho da graça de Deus, é lindo o que os profetas no passado falou, mas se o que os profetas do passado falou não tiver equalizado, sincronizado com que o sacrifício perfeito disse que é Jesus Cristo, esqueça, caducou. Exemplo, sangue animal, sacrifício aos judeus por meio do sangue animal, caducou. Hoje é o perfeito. Você até ouve num estudo bíblico, num seminário, mas para efeito de perdão, santificação, purificação, libertação, esse passou o tempo, caducou. Hoje é o sangue de Cristo. Então, meu irmão, eu finalizo com o seguinte: se você quer transformação, se você quer mudança, se você quer a manifestação do poder de Deus, número 1, repitam todos comigo: instrução no Evangelho da graça de Deus. Instrução no Evangelho da graça de Deus. Fortalecimento no poder do Espírito Santo. Fortalecimento no poder do Espírito Santo. E disciplina. A disciplina em amor. Disciplina em verdade. Disciplina em justiça. Disciplina em fé. Disciplina em sacrifício. Disciplina em paciente perseverança, disciplina em resiliência, disciplina em santidade. E por fim, o Evangelho é um chamado a coragem. Disciplina em coragem. Tenha coragem, meu irmão, tenha coragem, minha irmã, para se instruir no Evangelho da graça de Deus, para buscar o Espírito dele, para andar disciplinado. Com isso você vai chorar, com isso você vai gemer, com isso cumpre-se o que disse Colossenses 1,16, 29, Colossenses 1,29, vos foi determinado, a começar por mim, não simplesmente a crer nele, mas sim
repita comigo, padecer por ele. Padecer. Quando a igreja aprende que precisa ser instruída, fortalecida, para que possa viver essas instruções, confiando no Senhor Jesus, então a igreja anda em disciplina. Quando disciplinada, o Espírito age. Quando disciplinada, o Espírito intercede ao Pai. Quando disciplinada, o Espírito, por meio do sacrifício de Cristo, purifica. Por meio do corpo de Cristo, fortalece. E por fim, a igreja, quando instruída, fortalecida e disciplinada em Cristo e seu Evangelho, e participa dignamente do seu corpo e do seu sangue, todas, e não vá querer ensinar o seu Deus o que é melhor para você, e Ele sabe, todas as coisas são acrescentadas. A nossa meta, e eu finalizo agora, o nosso foco, irmãos, não é as coisas da terra. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são do alto. Quando a igreja pensa na adoração, quando a igreja pensa na salvação de almas, quando a igreja pensa em trabalhar pela edificação do corpo de Cristo, e em temor, tremor, apresenta ao Senhor, não para o ego, mas para a glória dele. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Quando a igreja, focalizando a glória de Deus, diga: Senhor, eu preciso disso, não para o meu ego, mas para melhor te servir, para que melhor te adorar, todas as coisas serão acrescentadas. Eu poderia te dar numerosos testemunhos aqui, mas eu só vou te dar agora o que aconteceu recentemente. Falei com o apóstolo Parrella hoje. Eu precisava de uma quantia altíssima. Agora tem 3 semanas para poder honrar quem me surgiu em família. Eu dobrei meus joelhos, clamei aos céus, falei: Senhor, eu preciso, tu conheces a minha vida. 3 dias se passaram e a providência financeira chegou, e o nome do Senhor foi glorificado, e as dívidas foram pagas. Então, irmãos, Ele é Deus, sabe o que fazer. Pare com isso, se instrua no Evangelho, se fortaleça no poder do Espírito, ande em disciplina, confiando, amando e confessando e participando dignamente do seu corpo e do seu sangue, da Santa Ceia do Senhor, que hoje a gente vai ter a honra e o prazer de participar. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe esse ministério, o apóstolo Parrella, que Deus abençoe essa igreja, e que Deus abençoe a todos, e continue orando pelo pastor Marcelo. Eu careço muito das suas orações. Muito obrigado pela oportunidade.